Olha só, postei um vídeo essa semana sobre um assunto, saudosismo. História de um amigo que separava as dívidas fixas, as dívidas variáveis, os supérfluos, os prêmios, tudo em envelope. Ele pegava a grana, colocava, então ele tinha que trabalhar de ônibus, ele sabia quanto que era a passagem, ele calculava por mês, tinha lá o envelope do ônibus, tinha o envelope das compras, tinha o envelope de tudo, e ele trabalhava dessa forma, ele tinha uma gaveta, ele ia lá, então ele fazia feira todo domingo, gastava R$ 50, então ele tinha lá, bom, são 4 domingos, ele tinha R$ 200 lá para poder gastar, quando chegava domingo ele pegava 50, ia para a feira, fazia a feira dele, pum, beleza. Dava uma corrigida na inflação, ele colocava um pouquinho mais, o salário dele também aumentava. Aí uma pessoa fez o seguinte comentário: como é que a gente vence o desafio de se pagar primeiro? Porque dentro desses envelopes, existia um envelope que era destinado a ele se premiar. Então uma pessoa perguntou e eu vou responder agora. Eu vejo 2 pontos muito importantes. Os exageros. Tem gente que só se paga e não guarda nada. Tem gente que só guarda e não se paga. Então você tem que buscar o meio termo. Então, não é sair por aí gastando a rodo, porque a gente sempre acha que a gente merece muito, e aí você compromete os seus investimentos, você muitas vezes compromete as despesas fixas que você tem, porque você está se presenteando de uma forma exagerada. Trocar de celular todo ano, será que realmente é necessário? Tem que pensar, então, peraí, essa grana eu posso segurar um pouquinho. E tem o outro lado do cara que vira um verdadeiro tio Patinhas, lá como a gente conhece, e ele só guarda o dinheiro, e aí ele vai dar um presentinho, dá aquele presentinho michuruca, sabe? Ele vai sair para algum lugar, o cara fica regulando tudo, é aquele que a gente fala que tem um escorpião no bolso, então o cara não bota a mão no bolso para puxar o cartão de crédito ou de débito para poder pagar a conta. Fica sempre na aba e não quer fazer nada. Então, essas duas extremidades são desvios do padrão. O que a gente tem que fazer? Calcular um valor que seja razoável, que seja factível, que caiba no nosso orçamento para gerar um prêmio. E esse prêmio não quer dizer que ele precisa ser usado todos os meses. Exemplo, eu quero me premiar com um relógio bacana. Então, eu coloco ali, o relógio é um pouco caro, então não é um reloginho qualquer, é um reloginho aí já de um valor. Então eu vou jogando ali, vou separando uma grana para depois, mas a grana fica reservada, ou seja, tem um objetivo. Eu quero fazer, passei, terminei a faculdade e tal, terminei uma pós-graduação, terminei um MBA, poxa, sacrifiquei minhas horas de sono, tempo com a família, quero fazer um passeio bacana. Beleza, então, durante o seu MBA, durante a sua pós-graduação, você já foi colocando no envelope uma graninha, já vai procurando para onde você vai viajar, quanto vai ser mais ou menos, você vai juntando a grana lá na frente, você vai se premiar. Ou seja, você não precisa todo mês, vou comprar uma camisa, vou comprar uma calça, vou comprar um sapato, porque tem a grana ali no seu envelope. Você vai juntando e vai se premiar depois. Então, resposta prática é o equilíbrio e a recorrência. Você deve ser recorrente. Então, todos os meses, você tem que salvar uma graninha, que é o seu prêmio. Você vai calcular o percentual. 5% de quanto eu ganho, 10%. Não sei. Depende do tamanho do seu sonho, depende do tamanho da grana que entra na sua conta. Agora, você tem que ter essa proatividade de todos os meses recolher uma graninha para ser o seu prêmio. Você merece. Então você se esforça, trabalha, às vezes trabalha e estuda. Se só trabalha também já é uma grande etapa, às vezes o trabalho consome muitas horas. O cara que é empreendedor, o cara que tem aí, trabalha na economia informal, passa às vezes 12, 14 horas trabalhando para poder colocar grana em casa, colocar comida na mesa, também merece. Esse merece muito. Então,
separa uma graninha, cada um no seu nível, cada um do seu modo, mas não deixe de fazer isso. E, de novo, só para o equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco, o ideal, equilíbrio. Até a próxima.